Vamos fazer isso. Nosso governo americano mentiu. Basicamente, os exércitos do mundo têm estado em conflito constante com o alienígena do espaço sideral. Placa 162703. Honey, replay. Yes. Sim, ele me acordou de um sono profundo, batendo na porta com algo. E talvez tenha recebido algo importante. And what we may not have understood about it all along. A natureza da alma humana. Exatamente. Cientista cai da janela de um hotel após ser drogado sem saber por substância misteriosa. Um decifrador de códigos do governo é achado morto em uma bolsa trancada em seu apartamento, sem digitais no cadeado. Um inspetor de armas envolvido em escândalo internacional teria dito: "Provavelmente vão me achar morto na floresta." Adivinha onde ele foi achado? Um comandante militar dá sua primeira grande entrevista sobre supostos programas de OVNIs e morre 3 meses depois. Este é um iceberg de cientistas, pesquisadores, investigadores e pessoas de dentro que morreram em circunstâncias misteriosas, desapareceram ou faleceram em momentos que muitos consideram extremamente inconvenientes. Muitos trabalhavam em aeroespacial, pesquisa nuclear, programas espaciais, inteligência e investigações sobre OVNIs. Esses casos agora serão divididos em 5 níveis, ficando mais estranhos, sombrios e difíceis de explicar à medida que descemos. No 4º nível, você começará a questionar se esses casos são coincidência ou algo diferente. Antes de começarmos, quero esclarecer que não glorificamos esses incidentes nem promovemos teorias da conspiração, buscamos respostas. Também vamos abordar a desinformação e separar fatos documentados de mitos da internet, porque errar os detalhes aqui não ajuda ninguém e desrespeita as pessoas envolvidas. Então ligue a VPN, tranque as portas, apague as luzes e vamos começar. Vamos começar com Joshua LeBlanc, um engenheiro nuclear de 29 anos da NASA, que infelizmente faleceu em julho de 2025. LeBlanc atuava na NASA há mais de 5 anos, contribuindo para programas avançados de propulsão nuclear, como os projetos Draco e Propulsão Nuclear Espacial, que buscam viabilizar futuras tecnologias para viagens espaciais profundas. Todos os relatos indicam que LeBlanc desapareceu de sua casa em Huntsville, Alabama, em julho de 2025, depois de não ter comparecido ao trabalho. A família ficou ainda mais preocupada ao descobrir que ele deixou telefone, carteira e cachorro, algo totalmente fora do comum. A família comunicou o desaparecimento dele em 22 de julho de 2025, às 4h32 da manhã. No mesmo dia, as autoridades encontraram um Tesla queimado, que havia colidido com um guardrail e várias árvores antes de pegar fogo. Devido aos grandes danos do fogo, a perícia demorou 3 dias para identificar Joshua. Durante uma investigação extensa, as autoridades analisaram os dados do Tesla, que revelaram que o carro havia parado no aeroporto internacional de Huntsville por 4 horas antes do acidente, por motivos desconhecidos, e então dirigiu 2 horas no automático antes de bater. A família dele teme um possível sequestro em casa e negocia com a Tesla a liberação do vídeo do modo sentinela, que pode conter informações importantes. Eles afirmam que o progresso tem sido lento até agora. Acho estranho que a página da Wikipédia sobre Josh, mesmo sem envolver conspiração ou informações falsas, ainda seja excluída. Confira você mesmo, digite o nome dele e veja se a página da Wikipédia está disponível. No momento da gravação, a atual ainda está no ar, mas estranhamente está programada para ser excluída. Mas isso é só a ponta do iceberg, porque 2 anos antes, em 12 de maio de 2024, Matthew James Sullivan, ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, tirou a própria vida. Sullivan atuou em agências de inteligência e defesa como a Agência de Inteligência da Força Aérea, Centro Nacional de Inteligência Aeroespacial e Agência de Segurança Nacional. Ele era um veterano condecorado, ganhador da Estrela de Bronze na Operação Liberdade Duradoura. Sullivan era coisa séria. Antes de morrer, ele teria aceitado testemunhar no Congresso sobre alegações de programas secretos de OVNIs ou fenômenos aéreos não identificados, o que ocorreria 2 semanas após seu suicídio. Relatórios apontaram que ele sabia de um antigo programa governamental de recuperação de destroços ligado a investigações de OVNIs.
Posteriormente, as autoridades determinaram que a causa da morte foi uma overdose acidental de drogas, devido à combinação de álcool, alprazolam, ciclobenzaprina e imipramina. Mas uma informação realmente importante aqui vem de Eric Burleson, uma figura de destaque na cena de divulgação dos OVNIs, que comentou sobre a morte de Sullivan. Ele afirmou ter sérias preocupações de que a morte de Sullivan parecia suspeita, sugerindo que o veterano de inteligência pode ter sido silenciado antes de revelar conhecimento sobre espaçonaves não humanas e extraterrestres. Ele também disse que viu sérias alegações de má conduta e atividades potencialmente ilegais, o que indicava que a morte de Matthew não foi suicídio. Matthew havia sido contatado pelo denunciante sobre fenômenos aéreos não identificados e major aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos David Grush, antes da morte repentina do oficial de inteligência, o que teria deixado Grush extremamente angustiado. David o ajudava a se apresentar como denunciante, e ele era uma das 40 testemunhas oculares de OVNIs de David que testemunhariam, mas nunca conseguiu. Para quem não conhece David Grush, ele é ex-oficial da Força Aérea e de Inteligência dos Estados Unidos que afirma que o governo, junto a contratados privados da indústria aeroespacial, mantém programas especiais de acesso altamente sigilosos e faz engenharia reversa de espaçonaves não humanas e de seus ocupantes falecidos. Ele afirmou que pessoas foram ameaçadas ou mortas para manter esses programas secretos, sendo uma voz importante na divulgação sobre OVNIs. Agora faremos uma breve pausa. Não é só boato ou telefone sem fio. Um funcionário do governo afirma que algo estranho está acontecendo. Agora, não estou dizendo que funcionários do governo sejam mais confiáveis hoje em dia do que qualquer outra pessoa, mas isso ainda acrescenta muito peso aqui. Alguns afirmam que Matthew Sullivan pode ter usado o nome Jonathan Gray, o que é um detalhe importante na história. Jonathan Gray era uma pessoa anônima, mencionada em um artigo de 2023 que revelou ao público as alegações de David Grush. O artigo fazia referência a uma fonte anônima de inteligência que usava o pseudônimo Jonathan Gray e que trabalhava de perto com o UAPES. Foram identificados apenas como um oficial de inteligência dos Estados Unidos no Centro Nacional de Inteligência Aeroespacial, com autorização máxima de segurança. Matthew Sullivan trabalhou lá. Não há evidências de que Sullivan fosse o misterioso Jonathan Gray, e ninguém envolvido sugeriu isso publicamente, exceto especulações online. Agora, o caso de Carl é muito estranho. Ele foi um astrônomo e astrofísico canadense que dedicou décadas de sua vida ao avanço da pesquisa espacial. Como pesquisador no Instituto de Tecnologia da Califórnia, ele teve papel importante em grandes missões da NASA com telescópios como Hubble, Spitzer e WISE. Nunca tendo tido problemas com a lei antes, em 20 de dezembro de 2025, Grillmeyer notou uma pessoa estranha em sua propriedade e imediatamente chamou a polícia. Encontraram um homem chamado Freddie Snyder por perto, portando um rifle carregado e sem registro. Ele disse que ia ao correio local, mas os registros de propriedade mostram outra história. A residência de Grillmeyer e o correio ficam em direções completamente opostas de onde Snyder morava. Snyder foi detido e enfrentou 2 acusações criminais: portar uma arma carregada em um veículo e tentar fugir da prisão. Mas então as coisas tomaram um rumo sombrio. Em 5 de fevereiro de 2026, todas as acusações contra Freddie foram retiradas sob uma regra conhecida como Código Penal da Califórnia, 1385. Aparentemente, isso foi feito em prol da justiça. 11 dias depois, Snyder voltou à propriedade de Grillmeyer com uma arma de fogo e o matou. Nenhum motivo foi divulgado, e os investigadores dizem que os 2 homens não se conheciam. Esse contexto levou à especulação de que sua morte pode não ter sido aleatória. Surge a ideia de que cientistas prestes a fazer descobertas revolucionárias podem se tornar alvos, especialmente quando suas pesquisas têm implicações potenciais que envolvem política, economia ou estabilidade global. Embora não haja evidências concretas para apoiar essa teoria, ela continua circulando e dá para entender o motivo. A família de Grillmeyer rejeitou essas teorias e acredita que o incidente foi um ato de violência trágico, porém pessoal. Eles relataram distúrbios com o suspeito meses antes do tiroteio. No fim das contas, o caso só alimenta ainda mais essa narrativa mais ampla, porque poucos meses antes da morte de Grillmeyer, outro físico, Nuno Luriero, também foi baleado e morto. Nuno Luriero foi destaque na física de plasma e fusão nuclear. Reconhecido por suas contribuições ao estudo da reconexão magnética e turbulência em plasmas de alta energia, além de ser entusiasta do potencial da fusão como energia limpa.
Na noite de 15 de dezembro de 2025, Nuno foi baleado no saguão do prédio onde morava em Brookline, Massachusetts. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte. As autoridades depois ligaram o assassinato a um suspeito de outro tiroteio. Na Universidade Brown, onde o incidente ocorreu 2 dias antes, investigadores confirmaram que os mesmos estavam envolvidos nos 2 casos, levando-os a tratar o caso como parte de um padrão maior de violência e não como um ataque específico à pesquisa de Nuno. É aqui que tudo fica estranho. O assassino Cláudio Valente supostamente planejou isso por 3 anos. Ele usava celulares descartáveis, não tinha movimentação em cartão de crédito e mantinha um depósito em New Hampshire desde 2022. Ele e Nuno foram colegas de classe, e ele supostamente mantinha um rancor de 20 anos contra a universidade e Nuno. Nuno se tornou um pesquisador de fusão de renome mundial. Cláudio largou o doutorado na Universidade Brown e depois sumiu. Nas últimas décadas de vida, nem seus pais sabiam onde ele estava. Alguns afirmaram que o massacre na Universidade Brown foi planejado para encobrir um ataque preciso durante o caos de um ataque público. Agora, devemos observar que declarações públicas de autoridades e instituições enfatizam que não há evidências sugerindo que Nuno foi alvo devido às suas contribuições científicas e que isso foi uma rixa antiga que Cláudio tinha contra ele. Sua morte representa grande perda para a comunidade científica, especialmente na pesquisa de fusão e energia livre. Em 28 de agosto de 2025, Stephen Garcia, um contratado do governo de 48 anos, desapareceu de sua casa em Albuquerque em circunstâncias muito estranhas. Ele foi visto saindo pela porta da frente, usando camisa camuflada verde, shorts, com uma pistola e uma garrafa de água. Ele deixou para trás seu telefone, suas chaves, sua carteira e até mesmo seu veículo. Era como se ele esperasse ficar fora apenas alguns minutos, mas nunca voltou, não deixando nenhum bilhete nem explicação. Embora as autoridades o vissem logo como um risco para si mesmo, seus próximos não se convenceram. Uma fonte anônima disse que ele estava mentalmente estável e não havia sinais de alerta antes do desaparecimento. E é nesse momento que a versão oficial começa a desmoronar e as especulações tomam um rumo muito mais sombrio. Veja, Garcia não era um contratado comum. Relatos indicam que ele era ligado ao Campus Nacional de Segurança de Kansas City, grande complexo que fabrica cerca de 80% dos componentes não nucleares do arsenal nuclear dos Estados Unidos. A ligação fez muitos questionarem se seu desaparecimento tem relação com o trabalho de alto nível e possível envolvimento de inteligência estrangeira na investigação. Agora, como em muitos desses casos que estamos discutindo, não há nenhuma prova oficial disso, mas o momento é incrivelmente suspeito. As autoridades dizem que não há provas ligando sua carreira em área sensível ao desaparecimento e o caso segue em aberto em junho de 2026, dependendo de quando você assistir. Mas sem avistamentos confirmados e com uma trilha digital que esfriou, Stephen Garcia basicamente desapareceu da face da Terra, deixando para trás mais pistas nesse padrão perturbador de pessoas desaparecidas. Em 26 de junho de 2025, ela deixou o marido no Laboratório Nacional de Los Alamos, onde ambos trabalhavam, mas então o dia tomou um rumo muito estranho. Em vez de ir para seu próprio posto, ela voltou para casa dizendo à filha que esqueceu o crachá de segurança, mas o marido afirma que ela estava com o crachá naquela manhã. Naquela tarde, Melissa desapareceu. Seu carro ficou na residência com bolsa, carteira, chaves e o crachá de trabalho que ela teria esquecido. Ambos os celulares dela haviam sido restaurados para as configurações de fábrica e seus backups na nuvem foram apagados. Os itens essenciais dela ficaram, mas sumiram a escova de dentes, óculos e remédio para a tireoide. Imagens de câmeras de segurança conseguiram rastrear os movimentos dela por algumas horas. Ela foi vista entregando o almoço para a filha dela às 13 horas e depois, às 14h18, uma câmera a registrou caminhando pela rodovia 518 carregando uma mochila pequena. Após esse registro, o caso esfria e o paradeiro dela segue um mistério. A família está dividida. O marido e a filha sugerem que ela pode ter saído voluntariamente devido à grande pressão financeira e à suspensão de sua autorização de segurança, podendo ter fugido para outro estado ou para o México. No final de abril de 2026, houve uma grande atualização no caso. Sapatos foram achados na Floresta Nacional de Carson, a poucos quilômetros da cidade natal de Melissa. Segundo o detetive aposentado e investigador particular Thomas McNally, contratado pela família, o sapato é o mesmo que Melissa usava e aguarda análise de DNA.
mas a família dela não acredita que ela só tenha ido embora. Eles afirmam que ela jamais deixaria o filho e temem que tenha sido vítima de crime após o avistamento na rodovia. Porque Melissa, que também trabalhava em Los Alamos, o centro de pesquisas governamentais sensíveis e um lugar onde Bob Lazar afirmou ter trabalhado e visto informações confidenciais relacionadas a OVNIs, esse caso acabou sendo envolvido no padrão mais amplo que estamos discutindo. Apesar de não haver ligação oficial com seu trabalho confidencial, os detalhes estranhos alimentam as especulações. Porque o que temos é uma mulher que contou histórias contraditórias, apagou sua existência digital, deixou sua vida para trás e desapareceu no ar em uma estrada do Novo México. Temos uma atualização importante sobre o caso de Melissa, indisponível na gravação. Em 28 de maio, um excursionista encontrou seus restos mortais junto a uma arma de fogo, encostados em uma árvore na Floresta Nacional Kit Carson. As investigações ainda estão em andamento e vamos mantê-lo informado assim que novas informações estiverem disponíveis. Falando do Laboratório Nacional de Los Alamos, em 18 de maio de 2025, um ex-funcionário de 78 anos desapareceu de sua residência em Denver Stills. Ele deixou cigarros, chaves e carteira na mesa da sala. Seu veículo permaneceu parado na entrada da garagem e não havia nenhuma evidência de arrombamento ou qualquer altercação física dentro da casa. Unidades K9 foram acionadas, mas nada foi encontrado. Todos os rastros financeiros sumiram em 5 de maio sem novos gastos ou trilhas digitais. O detetive principal notou que parecia que ele apenas foi embora. Mas o mais perturbador é que ele deixou para trás todos os itens essenciais que uma pessoa precisaria para realmente sobreviver sozinha, assim como Stephen Garcia. Esse é um caso de idoso perdido, ou o antigo trabalho em Los Alamos o tornou alvo. Podemos encontrar muito pouca informação sobre o que exatamente ele fazia no laboratório. Alguns dizem que ele era técnico de HVAC. Alguns afirmam que funcionários de alto escalão criam carreiras falsas para ocultar suas funções, sem contar nem para a família ou amigos. Este caso continua sem solução até junho de 2026 e nenhuma pista de Antônio foi encontrada. Jason Tomás era um cientista de 45 anos na Novartis, uma empresa farmacêutica global que desapareceu em dezembro de 2025 em Wakefield, Massachusetts. Ele saiu de casa tarde da noite e, como em muitos desses casos, deixou itens importantes para trás, como telefone e carteira. Depois acharam o Apple Watch dele na caixa de correio. Nos meses que antecederam seu desaparecimento, Thomas estava lidando com uma grande perda pessoal. Seus pais morreram com pouco tempo de diferença e, segundo sua esposa, ele vinha lutando emocionalmente com o luto. Ele estava com a mãe quando ela faleceu sob cuidados paliativos e, 1 hora depois, o pai desmaiou em seus braços e morreu. Na noite do desaparecimento, sua esposa ouviu a caixa de correio se fechar ao ele colocar o relógio lá e viu Tomás do lado de fora, sendo essa a última vez que o viu. A campainha com câmera da casa registrou sua saída às 11h53 da noite. Sua esposa disse que fez várias ligações para ele antes de acabar adormecendo e perceber que ele não voltou para casa. Após procurar pelo bairro, ela acionou a polícia, destacando que o sumiço dele era incomum e temia que algo estivesse errado. As autoridades iniciaram uma operação de busca extensa, utilizando drones e unidades K9 para vasculhar a área. Por 3 meses não houve respostas. Câmeras de segurança o flagraram andando perto dos trilhos do trem próximos à sua casa, mas nenhum outro avistamento foi confirmado. Então, em 17 de março de 2026, um corpo foi encontrado no lago Quannapahuit, não muito longe de sua casa. O lago estava congelado anteriormente, o que atrasou as buscas iniciais, mas quando ele começou a descongelar, um detetive da polícia encontrou o que pareciam ser restos humanos na água. A identificação inicial indicou que o corpo era de Tomás, pois as roupas coincidiam com as que ele usava por último. As autoridades disseram que, a princípio, não havia indícios de crime. A causa da morte ainda aguardava confirmação do legista, mas investigadores não apontaram evidências de crime. Mesmo com essa explicação, as especulações sobre as linhas do tempo de cientistas desaparecidos e mortos continuam, pois já cobrimos 9 mortes, 6 delas, apenas em 2025. Agora, tem sido incrivelmente difícil encontrar qualquer informação sobre Frank. Passamos horas procurando, perguntando e investigando, mas não conseguimos encontrar muita coisa. Frank nasceu na Alemanha e foi pesquisador por anos no laboratório de propulsão a jato da NASA, ocupando um cargo alto.
Ele atuou como pesquisador principal, liderando projetos de observação da Terra e instrumentação espacial, recebendo diversos prêmios da NASA durante sua permanência. Ele faleceu aos 61 anos em 4 de julho de 2024 em Los Angeles. Li, mas não posso confirmar, que apenas 13 meses antes de sua morte ele liderou um projeto inovador com o objetivo de detectar sinais de vida em Europa e em Célado. Seu obituário simplesmente afirmou que ele faleceu. Pelo que vemos, não houve autópsia nem causa da morte informada. Ainda não temos mais informações sobre o caso, mas continuaremos investigando. E se encontrarmos alguma coisa, vamos compartilhar com vocês. Falando do laboratório de propulsão a jato da NASA, Michael David Hicks foi outro funcionário veterano de lá, que também faleceu um ano antes de Frank, em 20 de julho de 2023, no mesmo mês que Frank. Ele dedicou mais de 2 décadas de sua vida ao JPL como cientista pesquisador, depois de começar como pós-doutorando em 1998. Ele estudava principalmente as propriedades físicas de cometas e asteroides. Mais importante ainda, avaliar ameaças de impacto à Terra. Durante sua carreira, foi figura-chave em equipes de projetos importantes como DART, Missão Dawn e Deep Space One. Ele não foi só coadjuvante, escreveu mais de 80 artigos científicos que ampliaram nosso entendimento do espaço. Ele esteve envolvido no planejamento de missões e análise de dados até 2022, um ano antes de sua vida terminar de forma inesperada, sem informações sobre a causa. Outra grande perda no campo espacial, mas infelizmente está longe de ser a única. Vamos continuar. Agora as coisas vão começar a ficar um pouco estranhas. Dr. James T. Ryder dedicou 38 anos à sua carreira na Lockheed Martin, onde chegou ao cargo de chefe do Centro de Tecnologia Avançada, e atuou como vice-presidente da Space Systems Company da Lockheed Martin de maio de 2005 até fevereiro de 2011. Durante seu tempo na empresa, ele conquistou a reputação de ser um dos indivíduos mais competentes tecnicamente dentro da organização e supervisionou vários de seus projetos mais sensíveis. E então, em 2018, ele aparentemente morreu, embora ninguém consiga encontrar qualquer evidência disso. Sério, quanto mais você ouve sobre essa história, mais perguntas você terá. Supostamente, em 2010, Ryder procurou o Programa de Aplicações de Sistemas de Armas Aeroespaciais Avançadas, uma iniciativa da Agência de Inteligência de Defesa financiada com $22 milhões para investigar fenômenos aéreos não identificados e expor possíveis tecnologias avançadas. Ele supostamente propôs transferir materiais de uma instalação confidencial da Lockheed Martin, que continha artefatos recuperados de acidentes dos anos 1950, junto com outras evidências históricas ligadas a entidades não humanas. Esses materiais eram antes supervisionados pela CIA e Ryder queria entregá-los para análise aprofundada. Porém, no último minuto, Glenn Gaffney, então chefe da diretoria da CIA, teria bloqueado pessoalmente a transferência. Uma tentativa subsequente foi feita meses depois, mas encontrou a mesma rejeição. 3 meses após a CIA negar seu pedido inicial, James se aposentou da Lockheed Martin. Após sair, Ryder criou a Fundação Internacional de Ciência e defendeu que a inteligência não humana e fenômenos aéreos não identificados estão ligados por uma conexão de consciência, chamada de interferência telepática. Ele também era um grande defensor de orbes, telepatia e visão remota. Em uma conferência, Ryder mencionou um grande rancho, possivelmente Skinwalker, onde orbes foram vistos interagindo com pessoas. Ele também mencionou o incidente da floresta de Rendlesham, um dos encontros com OVNIs mais famosos do Reino Unido, afirmando ter contato direto com os investigadores que falaram com as testemunhas. Ele seguiu falando sobre sprites na alta atmosfera vistos por satélite. Sim, é seguro afirmar que ele esteve muito envolvido com informações confidenciais, principalmente sobre OVNIs e parapsicologia. Até George Knapp o citou em uma audiência sobre o UAP em 2025. Ao responder sobre quem controla o acesso às informações sobre o UAP, George citou James como contratado do setor de defesa com acesso a segredos dos UAP. Os materiais que Ryder identificou e prometeu transferir nunca foram catalogados publicamente, mas acredita-se que vieram de Roswell. O Dr. Ryder supostamente faleceu inesperadamente em 28 de maio de 2018. Não há registro de sua morte em bancos de dados oficiais, nem reconhecimento por corporações, instituições ou mídia, caso realmente tenha ocorrido. O único indício público de sua morte é um registro de transferência de imposto de propriedade feito 4 anos depois.
Se tudo isso for verdade, como indica a nossa pesquisa, esse caso tem nos assustado muito. As autoridades dizem que Jacob Pritchard, de 34 anos, supostamente matou sua esposa, Jamie Pritchard, de 33 anos, e uma colega de trabalho, Jamie Gustatus, de 25 anos, antes de tirar a própria vida. Esse caso começou a se desenrolar por volta das 2 da manhã. No dia 25 de outubro de 2025, em Sugar Creek Township, ao sul de Dayton, quando um vizinho assustado ligou para o 911 após ouvir batidas altas e vidro quebrando no condomínio de Jamie Gustatus. A pessoa que ligou relatou ter visto um homem no pátio que a ameaçou dizendo que tinha uma arma antes de fugir do local a pé. Ouça rapidamente a ligação para o 911. Sim, eu moro no 1627 e meus vizinhos ao lado, 16 pessoas fora de... 1627. Querida, por favor, havia um homem no pátio delas tentando entrar pela porta. E eu abri a porta dos fundos e ele disse que tinha uma arma para eu voltar para dentro de casa. E ele pulou do pátio deles e foi embora. 1627 Honey Tree Place. Sim. Ele me acordou de um sono profundo. Ele estava batendo na porta com alguma coisa e dizendo: "Essa era a porta do seu vizinho?" "Sim, são meus vizinhos. Eu moro nos condomínios." A polícia encontrou depois o tenente Gustatus morto dentro de uma unidade do condomínio. Horas depois, policiais em West Milton, a 48 quilômetros dali, encontraram Jacob Pritchard morto por aparente tiro auto-infligido ao lado de um veículo suspeito próximo a um prédio. Os investigadores acharam o corpo de Janie Pritchard, sua esposa, no porta-malas aberto do carro. Ainda não se sabe se ela foi morta no estacionamento ou antes de ser colocada no porta-malas. Os 3 indivíduos trabalhavam na base aérea Wright-Patterson, importante na história dos OVNIs e UAPs, considerada o local onde, segundo rumores, foram levados destroços e corpos alienígenas do acidente de Roswell em 1947. Jacob Pritchard trabalhava no laboratório de pesquisas da Força Aérea, onde o tenente Gustus também atuava como parte da 711ª Ala de Desempenho Humano. Jamie Pritchard era especialista financeiro no Centro de Gerenciamento do Ciclo de Vida da Força Aérea. Os investigadores só confirmaram que Jacob Pritchard e o tenente Gustatus eram colegas, sem detalhar a relação entre eles. No entanto, muitos suspeitavam que Jacob poderia estar tendo um caso com Jamie Pritchard. As autoridades não divulgaram o motivo, mas espera-se que investigadores analisem gravações, mensagens e evidências digitais para entender o ocorrido. Os obituários retratam Jamie como mãe dedicada, famosa por sua bondade, fé e personalidade marcante. A tenente Jamie Gustatus foi lembrada como uma oficial da Força Aérea altamente realizada. Amigos e familiares a descreveram como compassiva, inteligente e muito dedicada a servir aos outros. Após o incidente, não houve novas informações e presume-se um caso de assassinato seguido de suicídio. Alguns acreditam que há mais nessa história, sugerindo que Jacob foi incriminado ou que o trio foi silenciado por motivos desconhecidos. Por enquanto, porém, devo enfatizar que isso continua sendo especulação e esta é uma investigação em andamento. Quero fazer uma menção honrosa a Nick Pope, investigador de OVNIs inglês, autor, comentarista de mídia e funcionário público, conhecido por participar da série Alienígenas do Passado do History Channel. Temos uma cópia de um dos livros dele, leitura excelente. Durante seu tempo no Ministério da Defesa aqui no Reino Unido, ele desempenhou um papel fundamental na investigação de fenômenos de OVNIs, ganhando comparações com o icônico Fox Mulder, do Arquivo X. Nick era figura conhecida em várias mídias e suas discussões equilibradas e inteligentes tornavam temas complexos acessíveis ao público. Em 12 de fevereiro de 2026, ele anunciou no X seu diagnóstico devastador de câncer de esôfago em estágio 4. Tragicamente, Nick faleceu em sua casa em Tucson, Arizona, apenas 2 meses depois, em 6 de abril de 2026, aos 60 anos de idade. Sua morte foi um choque e quase não teve repercussão, o que achamos estranho, já que ele era muito popular. Embora não haja evidências de crime nem sugerimos isso, ele teve papel importante na comunidade ufológica e merece reconhecimento neste vídeo pelo seu trabalho. Achamos estranho que grandes redes de notícias, até as que cobrem OVNIs, não mencionaram o passado de Nick. Agora vamos elevar o nível. David Wilcock se destacou em Alienígenas do Passado e é popular no movimento de divulgação. Ele dizia manter contato telepático com extraterrestres, baseando nisso seus ensinamentos.
O canal Divine Cosmos com David Wilcock no YouTube tem mais de 500 mil de inscritos. Em 18 de abril de 2026, David disse ter dúvidas sobre transmitir ao vivo um vídeo no YouTube, pois estava passando por situações intensas naquele fim de semana. No dia seguinte, ele contou que dormiu muito bem e iria apresentar um programa ao vivo sobre uma foto do presidente Trump em que parecia Jesus. Mas a discussão nunca aconteceu, porque em 20 de abril de 2026, com apenas 53 anos, Wilcock morreu devido a um ferimento auto-infligido por arma de fogo em sua casa no condado de Boulder, Colorado. A morte dele teria sido presenciada por policiais que responderam a um chamado anterior ao 911 feito por ele. Além das homenagens de seus muitos seguidores, a deputada americana Ana Paulina Luna, republicana da Flórida, também publicou no Chase uma homenagem citando um versículo da Bíblia. Vocês conhecerão a verdade e ela os libertará. Mais um golpe para a comunidade OVNI. Agora queremos voltar alguns anos para falar sobre Paulo Benovitz, um grande investigador de UFOs. Agora deixamos a especulação e tratamos de fatos concretos e casos documentados de pessoas silenciadas. Paulo foi literalmente levado à loucura pelo governo, e eles admitiram isso, então se prepare para essa história. Durante a Segunda Guerra Mundial, Benovitz atuou como engenheiro de rádio na Guarda Costeira. E, nos anos 1980, ele acreditava ter interceptado comunicações de naves alienígenas e descoberto uma instalação subterrânea secreta conhecida como Base Dulce, que ele afirmava ser operada por alienígenas. Em colaboração com o governo dos Estados Unidos, após relatar suas descobertas às autoridades e iniciar sua pesquisa sobre OVNIs e mutilações de gado ligadas a experimentos do governo, Benovitz se tornou alvo de uma séria campanha de desinformação do governo que agora foi tornada pública. Paul passou a divulgar que as mutilações de gado faziam parte de testes do governo para analisar os efeitos da radiação do projeto Gas Casper. Em 1º de julho de 1989, William Moore, um dos principais pesquisadores de OVNIs da época, declarou publicamente que tentou levar Benovitz a um colapso mental ao fornecer informações falsas sobre alienígenas. Mas o ponto é que ele fazia isso a pedido do Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea. Isso foi confirmado 4 anos depois, em um artigo do Instituto Monroe, de 1992, que pode ser encontrado na biblioteca da CIA, que afirma que Moore e outro oficial do escritório da Força Aérea, Richard Doty, são responsáveis por uma campanha real de desinformação contra Benovitz. O ex-agente especial Richard C. Doty afirmou que foi encarregado de forjar documentos e fornecer informações falsas para vários pesquisadores de OVNIs. Rick Doty e Bill Moore também teriam orquestrado o roubo das evidências de Benovitz, incluindo uma enorme coleção de rolos de filmes e fotografias capturadas sobre a base Manzona, mostrando supostas naves espaciais de OVNIs. Eles teriam invadido a casa dele, mudando móveis e objetos pessoais para convencê-lo de que alienígenas malignos o perseguiam. Isso foi uma campanha calculada. No auge da traição, Paulo estava em hipervigilância, carregando armas em casa e sucumbindo ao esgotamento nervoso. Relatos de marcas de agulha nos braços e apagões massivos eram ainda mais perturbadores. Após tentar se isolar em casa com sacos de areia, sua família o internou em uma unidade de saúde mental. Rick Doughty aparentemente o visitou no hospital e disse que os anos de contato extraterrestre eram só uma mentira fabricada. Ele permaneceu lá sob observação por 1 mês, após o que sua família proibiu qualquer pessoa associada a OVNIs de se comunicar com ele novamente. Paul Benovitz faleceu em 23 de junho de 2003, aos 75 anos de idade. Há muito tempo se acredita que ele sabia demais, e que nos anos 80, agências de inteligência do governo dos Estados Unidos manipularam psicologicamente sua mente para mantê-lo em silêncio e levá-lo à loucura. Mark McCandlish foi um ilustrador talentoso que atuou na indústria aeroespacial e nos mistérios do espaço. Em 1966, enquanto estava na base aérea de Westover, em Massachusetts, ele teve seu primeiro encontro com um OVNI, avistando uma nave estranha sobre uma fileira de bombardeiros B-50 e 2 armados com armas nucleares através de um telescópio alimentado por AT. Essa experiência motivou sua busca vitalícia por entender sistemas de propulsão avançados e viagens interestelares dentro das leis da física. Avistamentos de fenômenos aéreos não identificados fortaleceram sua crença de que tecnologias revolucionárias não só eram possíveis, como provavelmente estavam sendo mantidas em segredo por elites poderosas. Ele contribuiu significativamente para a pesquisa sobre OVNIs com suas ilustrações e percepções sobre o veículo reprodutor alienígena, conhecido como Flux Liner.
Seu trabalho gerou debate sobre esforços secretos de engenharia reversa, e ele acreditava que vida extraterrestre visitava a Terra há tempos. Em junho de 2021, ele estava programado para testemunhar em uma audiência no Senado sobre OVNIs e FUNI. Seu testemunho tinha o potencial de abalar a crença amplamente aceita de que pouco progresso havia sido feito nessa área. Mesmo assim, Mark faltou à audiência. Ele tirou a própria vida em 13 de abril de 2021 em sua casa em Redding, Califórnia, sofrendo um ferimento fatal de bala na cabeça. Porém, amigos e colegas questionaram a decisão oficial. Mark conversou normalmente com amigos e sua namorada antes de morrer, sem mostrar sinais de pensamentos suicidas. Lembro que pessoas que cometem suicídio muitas vezes não mostram sinais e podem agir normalmente, então isso não descarta totalmente a teoria do suicídio. Devemos considerar que falar no Senado poderia expor programas militares aeroespaciais secretos. Nenhuma evidência publicamente verificada confirmando o crime apareceu, mas essa possibilidade ainda está aberta para especulação. Prepare-se para essa, porque ela realmente me deixou assustado. Phil Schneider, geólogo e especialista em explosivos, dizia ter atuado em bases militares subterrâneas nos Estados Unidos. Ele se destacou em círculos de conspiração nos anos 90 por revelar projetos secretos do governo envolvendo alienígenas, tecnologias avançadas e grandes instalações subterrâneas. Uma de suas afirmações mais notáveis envolve a base de Dulce, no Novo México. Em 1979, Phil declarou que durante a expansão de uma base subterrânea em Dulce, trabalhadores acidentalmente abriram uma câmara com extraterrestres. Isso resultou em confronto violento com militares dos Estados Unidos, causando cerca de 60 baixas. Phil afirmou ter sofrido queimaduras graves na mão e perdido dedos por causa de uma arma alienígena. Ele também reforçou a crença em um tratado alienígena que teria sido feito em 1954 chamado Tratado de Guriata, entre o governo dos Estados Unidos e extraterrestres, permitindo bases alienígenas na Terra em troca de tecnologia. Ele achava que tudo tinha saído do controle, com os alienígenas seguindo sua agenda. Phil alertou que alienígenas planejavam reduzir a população humana em 1/3 até 2029, esperando que eventos de engenharia e instabilidade global dessem início ao plano enquanto o público seguia desinformado. Só lembrando, ele disse essas coisas há mais de 30 anos. Ele afirmou em uma conferência que sofreu tentativas de assassinato por ameaçar um sistema global ligado aos extraterrestres e à chamada Nova Ordem Mundial. Mas não acredite só na minha palavra. Aqui está Phil falando sobre essas coisas. Os grandes alienígenas cinzentos estavam acampados lá, pelo que se acredita, há cerca de 400 ou 500 anos. Era uma das bases internas deles, e nós perfuramos buracos bem em cima dela. Todo o fedor no ar, toda aquela fumaça preta saiu assim que o primeiro buraco foi perfurado, e toda essa fuligem subiu, e foi aí que tudo virou um inferno, de verdade. Foi quando tudo começou. Nesse processo, eu fui descido na cesta de um desses buracos e, mais ou menos da distância de mim até essa senhora idosa aqui na frente, estava sentado um alienígena cinza de cerca de 2,10 metros de altura. O fedor era pior do que a pior lata de lixo que você pode imaginar. A pessoa, ou melhor, a entidade, era absolutamente horrível. Eu não perdi tempo e levei à mão a minha pistola. Naquela época, eu era engenheiro. Eu não tinha tempo para carregar o peso de uma dessas submetralhadoras grandes com spray de água do mar e a fruta amarela, que todo o pessoal de segurança do perímetro levava. Eu usava uma velha pistola Walther PPK com pente de 9 tiros. Phil declarou várias vezes que não era suicida e avisou em entrevistas que, se fosse achado morto de um jeito que parecesse suicídio, não teria sido provocado por ele mesmo. E adivinha o que aconteceu? Em 1996, ele foi encontrado morto em seu apartamento, suicídio por estrangulamento com um tubo cirúrgico de borracha. A família e apoiadores contestaram a decisão, alegando que, com dedos amputados e pouca flexibilidade, ele não conseguiria se estrangular facilmente. Nada mais foi falado sobre esse caso e vejo pouca menção a ele. A doutora Carla Turner era uma figura muito respeitada na comunidade ufológica, conhecida por suas pesquisas aprofundadas sobre abduções alienígenas. Em 1988, ela, o marido e o filho passaram por eventos que os fizeram acreditar que haviam sido abduzidos por alienígenas, iniciando uma busca pelo tema para toda a vida.
Os encontros de Turner com seus sequestradores motivaram seu ativismo e encorajaram as vítimas a recuperar suas almas do que ela via como uma espécie não humana perigosa. Em uma entrevista de 1995, ela alertou que aceitar uma interpretação espiritual das abduções poderia ser prejudicial para nossas almas e enfatizou a importância de nos defendermos. Turner afirmou que alienígenas manipulam percepções e divulgam desinformação para parecerem benevolentes enquanto buscam interesses egoístas. Ela escreveu livros sobre experiências próprias e de outros com abduções alienígenas. Aqui, fala sobre suas crenças. A verificação dessa série de eventos é extraordinária, e entre as questões que precisamos enfrentar estão a clonagem e a substituição, e na verdade, com a natureza da alma humana, e o que talvez não tenhamos compreendido sobre ela esse tempo todo. A natureza da alma humana. Exatamente, porque uma das coisas que eu não descarto, uma das coisas que está na minha lista de fatos, é que essas criaturas demonstram um interesse para mim, muito perturbador na alma humana. Porém, sua pesquisa começou a atrair atenção, fazendo alguns questionarem se, no fim, os alienígenas que ela criticava voltaram sua maldade contra ela. Depois, ela foi diagnosticada com uma forma particularmente agressiva de câncer de mama e faleceu aos 48 anos de idade em 9 de janeiro de 1996. Devido à sua extensa pesquisa sobre abduções alienígenas e às suas declarações públicas sobre suas experiências, sua morte gerou especulações entre alguns seguidores sobre a natureza e a causa de sua doença. Sugeriram que ela foi silenciada e recebeu algo para causar e acelerar sua doença, apesar da falta de evidências. Agora seguimos para o nível 3, onde tudo fica ainda mais sombrio e estranho. Imagine um mundo onde carros fossem abastecidos com um dos recursos mais abundantes da Terra: água. Muitos acreditam que Stanley Meyer foi morto por realizar isso, e seu grito "eles me envenenaram antes de morrer" torna o caso ainda mais assustador. Stanley, que trabalhou na NASA e participou de projetos como Gemini e Guerra nas Estrelas, não era qualquer um. Ele dizia ter criado a célula de combustível de água, que extraía hidrogênio da água sob demanda para mover um veículo, dispensando combustível convencional ou armazenar hidrogênio. O hidrogênio é altamente inflamável, porém separá-lo da água exige muita energia. Meyer dizia que seu aparelho separava água em hidrogênio e oxigênio com menos energia que a eletrólise comum, o que a ciência considera impossível. O sistema dele queimava hidrogênio para gerar energia e depois recombinava os elementos em água para reutilização. Apesar do ceticismo, Meyer demonstrou um veículo estilo buggy, atraindo investidores e até aparecendo no programa britânico Equinox, mas nenhuma evidência realmente comprovada de um veículo movido a água foi apresentada. Em 1996, um tribunal de Ohio concluiu que Meyer cometeu fraude grave por não apresentar provas da tecnologia e o obrigou a pagar os investidores. Em 1998, Meyer desmaiou de repente e morreu após jantar com investidores em potencial, supostamente gritando: "Eles me envenenaram antes de cair." A autópsia apontou morte por aneurisma cerebral. As teorias logo se espalharam, com apoiadores alegando que interesses poderosos o silenciaram para suprimir sua invenção. Décadas depois, ninguém conseguiu reproduzir a tecnologia de Meyer, levando muitos a crer que ela nunca funcionou, que falta coragem ou que quem tentou não está mais aqui para contar. Em 9 de dezembro de 1965, milhares de pessoas em 6 estados dos Estados Unidos e em Ontário relataram ter visto uma bola de fogo cruzando o céu durante a tarde. Em Kecksburg, Pensilvânia, moradores relataram ouvir um estrondo na floresta próxima. Logo após, militares dos Estados Unidos isolaram a área e depois foram vistos removendo grandes objetos em caminhões. No dia seguinte, autoridades atribuíram a bola de fogo e o acidente a um meteoro médio, afirmando que nada foi encontrado na floresta em Kecksburg. Com o tempo, testemunhas que chegaram antes dos militares relataram ter visto um objeto de cor bronze, em forma de bolota, do tamanho de um carro, com marcas que lembravam hieróglifos egípcios. Vários espectadores que chegaram depois relataram ter sido afastados à força por militares armados ao tentarem se aproximar para ver melhor. Circulou o boato de que autoridades, parecidas com os homens de preto, visitaram casas em Kecksburg e advertiram moradores a não falarem sobre o que viram. Um aspecto particularmente perturbador desse incidente envolve John Murphy, um repórter da rádio local WHDB. Ele diz ter chegado cedo ao local e fotografado o objeto.
há uma razão para nunca as termos visto. Sem poder relatar as atividades militares e vendo a segurança extrema na investigação, Murphy se convenceu de que havia um acobertamento. Determinado a investigar, ele fez o documentário de rádio Objeto na Floresta, detalhando sua experiência e as tentativas de apurar o acidente. No entanto, antes que pudesse ir ao ar, autoridades do governo teriam visitado a casa de Murphy e confiscado suas fotos. Fontes ligadas ao documentário, incluindo a esposa de Murphy, disseram que a versão exibida foi bastante editada. 4 anos depois, Murphy foi morto em um aparente acidente de atropelamento enquanto estava de férias na Califórnia, e para muitos, o momento parece um pouco suspeito. Qualquer pessoa que pesquisa OVNIs já ouviu falar desse caso antes, mas eu não posso deixar de mencioná-lo, especialmente porque algumas pessoas deixam de fora informações importantes sobre a vida de Frederico. Frederico sonhava em seguir carreira na aviação nos anos 1970, apesar de ter 150 horas de voo e habilitação de instrumentos classe 4, permitindo voar à noite em condições visuais. Ele foi recusado 2 vezes pela Força Aérea Real Australiana por não ter as qualificações educacionais exigidas. Na esperança de se tornar piloto comercial, Frederico estudou em meio período, mas teve dificuldades acadêmicas, reprovando em vários exames de licença comercial e em vários outros pouco antes de seu desaparecimento. Poucos mencionam que o histórico de voo dele era preocupante. Ele já entrou sem permissão em zona controlada em Sydney e 2 vezes voou de propósito em nuvens. Relatos dizem que chegou a ser acusado. Mesmo assim, algo muito estranho aconteceu com Frederico. No dia 21 de outubro de 1978, o jovem de 20 anos partiu em um Cessna 182 com destino à Ilha King, no Estreito de Bass. Ele deu razões diferentes para a viagem. Disse aos oficiais de voo que buscaria amigos e a outros que pegaria lagostas. Mas ambas as histórias foram depois desmentidas. O real propósito do voo segue desconhecido. Às 19h06, Frederico contatou o serviço de voo de Melbourne, relatando que uma aeronave desconhecida com 4 luzes brilhantes o seguia a 4.500 pés. Os controladores informaram a ele que não havia tráfego conhecido nas proximidades, mas ele descreveu uma nave metálica em alta velocidade com uma luz verde que parecia estar orbitando acima dele. Uma de suas últimas transmissões terminou com "Não é uma aeronave, é..." Pouco depois, ele relatou falha no motor antes de perder o contato em meio a ruídos metálicos. Uma extensa busca por mar e ar foi realizada, cobrindo 1000 milhas, mas nada foi encontrado. Nem mesmo um único vestígio do avião. Décadas depois, as teorias ainda variam desde desorientação do piloto e falha mecânica até desaparecimento forjado e, é claro, abdução por OVNIs. Nascido em 17 de julho de 1910, Frank Olson não era um cientista comum. O bacteriologista Frank Olson, respeitado e ligado aos laboratórios de guerra biológica do Exército dos Estados Unidos, trabalhou cercado de segredos, experimentos confidenciais e a paranoia da Guerra Fria. Mas em 1953, durante uma reunião secreta envolvendo integrantes do MK-Ultra, tudo mudou. Sem aviso e supostamente sem consentimento, Frank Olson foi drogado com LSD em experimento para testar limites do controle mental e da extração de informações. O que ocorreu depois destruiu não só a vida de Frank Olson, mas também a de sua família. Quase imediatamente, as pessoas mais próximas dele perceberam que havia algo profundamente errado. Frank Olson ficou distante, vazio e assustado, recusando-se a comer, beber e até falar com sua esposa sobre o que viu ou viveu. O brilhante cientista entrou em paranoia, certo de que todos ao redor o vigiavam. Frank Olson, desesperado por ajuda, aceitou tratamento psiquiátrico e se hospedou no Hotel Pennsylvania, em Nova York, em 28 de novembro. Poucos dias depois, às 2h da manhã, o impensável aconteceu. Frank Olson despencou da janela e morreu. Testemunhas afirmaram que, momentos antes de morrer, ele tentou dizer algo ao gerente do hotel, uma mensagem final que nunca foi totalmente compreendida. Esse único momento sem resposta assombrou teorias da conspiração por décadas. Frank Olson foi levado ao suicídio pelo tormento dos experimentos ou silenciado antes de revelar algo? Alguns teóricos acreditam que os testes humanos classificados envolviam tecnologias químicas experimentais, capazes de desencadear impulsos suicidas incontroláveis e até combustão humana espontânea. Alguns dizem que Frank Olson sabia segredos que o governo não podia revelar. Mas mais de 70 anos depois, uma pergunta ainda permanece. O que Frank Olson estava tentando dizer antes de morrer e ele pulou? Ou ele foi empurrado?
Amy Eskridge foi a fundadora e CEO do Instituto de Ciência Exótica, uma organização de pesquisa dedicada a explorar propulsão avançada, energia do ponto zero e tecnologias de antigravidade. Durante anos, Eskridge contou a um amigo que ela e sua equipe sofreram assédio e vigilância, ligados ao trabalho avançado deles em tecnologias eletrogravitacionais e antigravidade prestes a revolucionar a tecnologia de foguetes. Ela revelou ter sido alvo de vários ataques físicos e psicológicos, incluindo um com arma de energia. Para sustentar suas alegações, ela mostrou aos amigos fotos perturbadoras de suas mãos descoloridas. A amiga contou que Eskridge mostrou grande medo pela própria segurança e mandou uma mensagem assustadora. Se disserem que eu me matei, com certeza isso não aconteceu. Se você vir qualquer notícia de que eu tive uma overdose, com certeza não fui eu. Se souber que machuquei alguém, certamente não era eu. Em 11 de junho de 2022, Amy Eskridge, de 34 anos, foi encontrada morta com um ferimento de bala na cabeça. A causa oficial da morte foi suicídio. Só em 2026 esse caso ganhou mais atenção, quando uma coleção de vídeos e mensagens de texto veio à tona, detalhando o stalking, o assédio e as ameaças de morte que Eskridge sofreu, incluindo esta mensagem perturbadora que ela enviou a uma amiga e que lerei agora. Para sua informação, tenho recebido ameaças de morte todos os dias, repetidamente, na última semana ou algo assim, por causa do meu trabalho mais recente, como se eu finalmente tivesse cruzado algum limite com a minha própria teoria desenvolvida de forma independente e agora estou sendo vigiada. Isso me colocou numa lista de pessoas marcadas para morrer. Deixei um recado de voz no meu celular hackeado sobre coisas sérias que descobri. As ameaças de morte começaram a chegar todos os dias, de imediato. Não sei nem como explicar. As piores ameaças de morte imagináveis. Falei para tantas pessoas na última semana que simplesmente é impossível eliminar todas elas. Ela explica que muitas coisas ditas por Bob Lazar estavam invertidas. Eu entrei numa lista de eliminação ao deixar uma nota rastreável no meu celular sobre o verdadeiro papel do elemento 115. Ela disse que consultou o Bill e o general aposentado com quem ela tem trabalhado, e ambos concordam que as ameaças não vêm de nenhum governo e que provavelmente vêm de uma entidade privada com muito dinheiro. Ela então mostra as fotos das mãos dela e descreve o ataque, repetindo várias vezes que não é suicida. Vou colocar um link na descrição para que você possa ler o texto completo por conta própria. As evidências incluíam uma gravação em que ela relatou uma tentativa de sequestro em 2021. Pediram investigação completa sobre a morte de Amy. No entanto, isso parece improvável, pois todas as evidências forenses do suicídio dela teriam sido destruídas. Esse caso é mais complexo, só vimos o começo. Monica Reza é uma metalurgista e engenheira de materiais americana. Na década de 1990, ela co-inventou o Mandaloi, superliga de níquel usada em motores de foguete na Rocketdyne. A NASA financiou pesquisas sobre a liga nos anos 2000 e ela foi usada em cerca de 12 componentes dos motores Aerojet Rocketdynes, no motor AR-1 da Rocketdyne e no demonstrador de tecnologia de propulsão por hidrocarbonetos. Em 2016, a Aerojet Rocketdyne anunciou um grande marco na tecnologia de propulsão de foguetes, citando os avanços de Reza. Ela é uma cientista do top 1%. Em 2026, o Comitê de Supervisão da Câmara citou relatos não confirmados de que Monica atuou em função secreta de processamento de materiais no laboratório de propulsão a jato da NASA com outro sobrenome. E então, na manhã de 22 de junho de 2025, Reza e 2 companheiros experientes desapareceram em uma floresta nacional. Monica foi vista pela última vez acenando para um de seus companheiros de trilha, de uma encosta a menos de 10 metros de distância, na popular trilha do Monte Waterman, na Floresta Nacional de Angeles. E então, ela desapareceu. Apesar de buscas extensas, Reza, de 60 anos, não foi encontrado. Cães farejadores acharam o gorro dela em um desfiladeiro, mas perderam o rastro sem detectar rastro de saída em nenhuma direção. Os laços dela com William McCasland, sobre quem falaremos depois, colocaram seu desaparecimento sob investigação em uma apuração da Casa Branca sobre pessoas com alta autorização governamental e cientistas mortos ou desaparecidos nos últimos anos. Até junho de 2026, ela ainda não foi encontrada. Agora vamos às profundezas sombrias. Estas são histórias que não confundem conspiração e realidade. São histórias em que não é preciso ligar os pontos. Esses casos são bem convincentes. Vamos começar com o Capitão Hollander, cujo nome completo não sei pronunciar.
Capitão Hollander não foi só testemunha, nem ficou à margem. Ele foi o oficial comandante da Operação Prato, também conhecida como Operação Plate, também chamada de Operação Disco. Uma investigação oficial e agora desclassificada da Força Aérea Brasileira, conduzida entre 1977 e 1978, após relatos generalizados de luzes incomuns sobre a ilha de Colares, no Pará, Brasil. A operação começou depois que os moradores relataram encontros com objetos aéreos luminosos conhecidos localmente como chupa, suca, que, segundo eles, emitiam feixes de luz que causavam queimaduras, marcas de perfuração, fadiga, náusea e fraqueza. O medo se espalhou e causou distúrbios civis, como tentativas de disparar fogos de artifício contra as luzes, enquanto Hollander liderava a equipe da Força Aérea para documentar os incidentes. Eles coletaram fotografias, depoimentos de testemunhas, esboços e relatórios escritos, muitos dos quais foram posteriormente divulgados pelo Arquivo Nacional do Brasil. A Operação Prato concluiu que não houve fenômenos incomuns confirmados e encerrou a investigação após alguns meses. Mas anos depois, o caso continuou a crescer, especialmente em círculos online. As pessoas descobriram que centenas, e em alguns relatos, mais de 1000 pessoas precisaram de atendimento médico após supostos encontros, tornando Colares um dos incidentes de OVNIs mais discutidos no Brasil. E então, em 1997, 2 décadas após o incidente, o capitão Hollander veio a público. Ele deu uma entrevista detalhada sobre suas experiências. Nessa entrevista, ele falou algo que considero muito assustador. Ouça. I didn't repeat it. I've never told this to anyone who was allowed to publish it, okay? I'm telling you. Now, soon you'll access it, you'll get there and I'll disappear before, okay? Tá? 3 meses após a filmagem, o capitão Hollander morreu. Supostamente, ele se enforcou usando o cinto do seu roupão, mas muitos não acreditam nessa versão e acham que ele foi silenciado por falar sobre o que viu e do que participou. O que você acha dessa história? Esse cara era importante, e suas opiniões e descobertas foram essenciais para o argumento do Reino Unido na Guerra do Iraque. Nascido no país de Gales, Reino Unido, estudou Química, Botânica e Biofísica na Universidade de Leeds antes de se formar em Bacteriologia e Virologia. Após anos de pesquisa, ele virou chefe da Divisão de Microbiologia de Defesa do Ministério da Defesa em 1984 em Porton Down, um local ultra-secreto no Reino Unido. Nós até dirigimos até lá anos atrás para ver até onde conseguiríamos chegar, mas não chegamos muito perto. Depois, liderou inspeções na Rússia durante o colapso da União Soviética, descobriu um programa ilegal de armas biológicas e se tornou o principal inspetor de armas da ONU UNISCOM e depois da ONU UNMOVIC no Iraque. Mas seu trabalho mais relevante e polêmico foi supervisionar várias inspeções sobre as supostas armas de destruição em massa de Saddam Hussein. Em 2002, um dossiê afirmou que armas biológicas ou químicas do Iraque poderiam ser empregadas em 45 minutos, tornando-se um dos principais argumentos para justificar a guerra. Lembro que não havia armas de destruição em massa no Iraque, então David Kelly estava certo. Kelly e outros inspetores não acharam provas sobre os 45 minutos e achavam que Alastair Campbell colocou essa informação para tornar o dossiê mais sensacionalista e incentivar a guerra. Kelly foi exposto como fonte que descartou o dossiê e interrogado por comitês parlamentares na TV. Sob imensa pressão e escrutínio, ele desapareceu em 17 de julho de 2003. Agora, vamos rapidamente voltar para cerca de fevereiro de 2003. Kelly disse ao diplomata britânico David Crosher: provavelmente serei encontrado morto na floresta, referindo-se à invasão do Iraque e ao medo de ter traído o país caso o Reino Unido realmente entrasse em guerra. Enquanto isso, David Kelly, um dos principais cientistas da área, foi dado como desaparecido por sua esposa e encontrado morto na manhã seguinte. Ele tomou até 29 comprimidos de um analgésico chamado Coprocimal e depois cortou o pulso esquerdo com uma faca, em aparente suicídio. Um grupo de médicos iniciou uma campanha para reabrir o inquérito sobre a morte de David Kelly, alegando que o veredicto de suicídio não era confiável. Eles alegam que Lord Hutton, responsável pelo inquérito, dedicou só meio-dia dos 24 à causa da morte e dizem que faltam provas para comprovar, além de qualquer dúvida razoável, que David Kelly se suicidou. Nenhum legista do país concluiria que foi suicídio com as provas que Lord Hutton ouviu. Eles creem que os ferimentos no pulso do Dr. Kelly não eram fatais, tornando a causa oficial da morte improvável. Eles dizem que muitas perguntas sem resposta sobre a morte permanecem. Agora, se David Kelly cometeu suicídio ou foi silenciado, continua sendo motivo de debate mesmo até hoje. Mas uma coisa é certa, ele tinha razão.
A alegação de que o Iraque causaria caos em 45 minutos com armas de destruição em massa era falsa e resultou em uma guerra amplamente sem sentido. William McCasland, de 68 anos, é engenheiro astronáutico e major-general aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos. Ao longo de sua carreira distinta, William McCasland desempenhou um papel fundamental em algumas das pesquisas aeroespaciais mais avançadas do Pentágono e anteriormente comandou todo o laboratório de pesquisas da Força Aérea na base aérea Wright-Patterson. Você reconhece esse nome? McCasland também esteve secretamente envolvido com objetos voadores não identificados, um fato que só veio à tona depois que o Wikileaks publicou um arquivo dos e-mails de John Podesta em 2016. O envolvimento de John Podesta com iniciativas de divulgação de OVNIs é conhecido desde as administrações Clinton e Obama, especialmente por sua colaboração com Tom DeLonge na To The Stars, ligada ao movimento de divulgação de OVNIs. Essa parceria, vista como ciência marginal, gerou especulações de que autoridades como McCasland usavam DeLonge para criar a narrativa dos OVNIs como cobertura para novas tecnologias de defesa americanas sigilosas de origem terrestre. Em um e-mail datado de 25 de janeiro de 2016 de Tom DeLonge para John Podesta, McCasland foi mencionado. Trabalho com ele há 4 anos. Recentemente terminei uma apresentação de 4 horas sobre o projeto. Confia em mim, as orientações sobre como lidar já foram dadas. Ele só precisa expressar isso, pois está ciente da situação e supervisionou tudo sobre isso. Após o incidente de Roswell, os destroços foram levados ao laboratório da base aérea Wright-Patterson. O General McCasland comandava esse laboratório até alguns anos atrás. Ele entende meus objetivos e ajudou a formar minha equipe de conselheiros. É uma figura muito importante. Também houve especulações sobre uma possível ligação entre McCasland e Michael Dugan, um cientista australiano-americano que dedicou muitos anos de sua carreira na Força Aérea à pesquisa de OVNIs e anteriormente auxiliou J. Allen Hynek. Nos últimos meses, McCasland aparentemente havia se afastado de vários grupos dos quais participava, alegando confusão mental. Porém, quem o conhecia dizia que ele não estava debilitado. E então, em 27 de fevereiro de 2026, McCasland desapareceu durante uma caminhada após sair de sua casa em Albuquerque, Novo México. Às 10 horas, um técnico conversou com ele em casa. Depois, sua esposa saiu para um compromisso. Às 11 horas, os investigadores acreditam que McCasland saiu de casa a pé. Às 12h04, sua esposa voltou para casa e percebeu que ele havia sumido. Ele usava botas de caminhada, carregava carteira e um revólver calibre .38, mas deixou óculos, telefone e outros eletrônicos para trás. As circunstâncias do desaparecimento de McCasland são intrigantes, pela janela de apenas 1 hora em que sumiu, seu trabalho confidencial em Wright-Patterson e seu envolvimento no programa de divulgação de OVNIs. É preciso atenção total nesse caso. Essa talvez seja a morte mais perturbadora da lista, pois imagine isso. Em 23 de agosto de 2010, o matemático de 31 anos e funcionário do serviço secreto, Gareth Williams, foi encontrado morto dentro de uma bolsa de ginástica trancada com um cadeado na banheira de seu apartamento em Londres. Os investigadores primeiro consideraram a morte não natural e possivelmente ilegal, mas depois concluíram que provavelmente foi acidental. O legista posteriormente concluiu que, segundo o que era mais provável, ele havia sido morto ilegalmente, mas a polícia sugeriu que Gareth pode ter sufocado acidentalmente enquanto experimentava práticas de bondage ou escapologia. Uma explicação muito criticada há anos, e você vai entender o motivo. O especialista em resgates Peter Folding fez centenas de testes com bolsa parecida e afirmou ser praticamente impossível Gareth trancar-se nela por fora. Ele afirmou que nem mesmo Harry Houdini conseguiria fazer isso. Então, o que isso significa para esse caso? Além disso, nenhuma impressão digital ou DNA de Gareth foi achada no cadeado, zíper ou banheira. A porta do box fechada reduzia o espaço apertado e as luzes do banheiro estavam apagadas. Não havia sinal de tentativa de fuga, e os investigadores constataram que o aquecimento foi aumentado no auge do verão para acelerar a decomposição e possivelmente ocultar evidências forenses. O iPhone dele foi apagado, e quando as equipes forenses chegaram, portas e fechaduras do apartamento teriam sido removidas. Se não foi acidente como afirmam, então foi assassinato profissional. Desde então, surgiram várias teorias. Uma teoria diz que Gareth foi morto para ocultar um relacionamento secreto com outro agente, mas a mais aceita é que isso ocorreu pelo que ele sabia. Ele trabalhou no GCHQ e no MI6, que são as principais agências de inteligência e segurança do Reino Unido.
Ele rastreava dinheiro russo e ajudava a proteger sistemas de inteligência britânicos contra ameaças cibernéticas. Ninguém sabe exatamente no que ele se envolveu ou foi exposto no trabalho, mas ele tinha um cargo muito alto. Um ex-agente da KGB chamado Boris Kaprashkov afirmou que Gareth foi assassinado pela inteligência russa porque havia descoberto a identidade de um espião russo trabalhando dentro do GCHQ. Alguns afirmam que ele entrou em listas restritas de um evento com o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Gareth apareceu pela última vez em câmeras de segurança entre 11 e 15 de agosto entrando na rua Alderney, perto de seu apartamento em Londres. Oficialmente, sua morte é tida como acidental, mas muitos acham que as evidências apontam outra história. O que você acha? E assim chegamos ao fim, mas essa está longe de ser uma lista completa. Não mencionei todos os cientistas chineses, russos e pessoas inteligentes que morreram ou sumiram em situações que alguns julgam estranhas. Sun Jian, de 45 anos, um dos principais pesquisadores chineses em visão computacional e ex-cientista-chefe da McVie, morreu devido a uma doença repentina em junho de 2022, segundo relatos. Feng Yanhe, 38 anos, pesquisador militar de IA e professor associado na Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa da China. Ele morreu em 2023 sem causa esclarecida, embora alguns digam que faleceu a caminho de uma missão importante. Ivan Pekarin, de 38 anos, executivo russo do setor de energia envolvido em projetos de desenvolvimento no Ártico, morreu após cair de um barco em 2022. Deng Hoya Wang, pesquisador da Universidade de Michigan, morreu após cair de um prédio da universidade em 19 de março de 2026. A universidade investiga o caso como possível suicídio. Há centenas de outros casos se voltarmos no tempo. Ron Johnson trabalhou na MUFON, principal comunidade de OVNIs dos Estados Unidos. Aos 43 anos, ele morreu em 1994 durante uma reunião da MUFON após beber um gole de refrigerante. Muitos creem que ele foi envenenado. John Mack, professor de Harvard, se interessou por OVNIs e estudou casos de abduções alienígenas. Ele morreu atropelado por um motorista bêbado em Londres em 2004 e sua morte ainda é vista como suspeita. Annie Livingston, pesquisadora de OVNIs e membro da MUFON, morreu em 1994 devido a um câncer de ovário agressivo e de rápida evolução. Ela disse ter sido abordada por 5 homens de preto, quase sem rosto, carregando longos objetos pretos parecidos com lanternas. E quanto às mortes relacionadas ao programa de defesa Guerra nas Estrelas? De 1982 a 1990, mais de 20 cientistas e engenheiros britânicos que trabalhavam para uma empresa contratada de defesa ligada a contratos altamente confidenciais do Reino Unido e dos Estados Unidos morreram em uma série de acidentes altamente incomuns, horríveis e supostos suicídios. A lista não para de crescer. Vou deixar este livro aberto por agora e espero que, ao voltarmos, não tenham adicionado mais páginas. Obrigado por assistir. Fiquem seguros e até a próxima.